Boa noite. Boa noite não, né? Agora é boa tarde. Agora são 2h50. Acho que a música tá muito alta, peraí um pouco. Deixa eu ajustar aqui. Tô gravando um vídeo agora porque vai ser muito corrido depois das 4. E acredito que agora eu só volto amanhã, na parte da manhã. E hoje é o dia 241 da minha saga de gravar um vídeo por dia, todo dia para um ano. E serão 365 dias, 365 vídeos, episódio. Como se fosse um diário, um vlog, de uma perspectiva da realidade, né? Da minha perspectiva, nesse fragmento, instante conversando com o meu eu do futuro. E o meu eu do futuro vai estar ouvindo eu conversando com o meu eu do passado. Então, talvez eu faça retrospectiva cada 3, 5, 10, 15, 20 anos, de entender e observar e relembrar, ter essa nostalgia desse exato momento que eu estou vivendo agora. E eu ia fazer uma filosofia com relação aos princípios e os valores não humanos. Eu estava pensando agora na parte das questões negativas, né, do que nos distanciaria da ideia de ser humano, né? E tomando banho, estava pensando e refletindo em uma perspectiva interessante, né? Lembrando que é minha mera, humilde, insignificante opinião, que ela está sempre mudando. E cada dia está buscando enxergar e interpretar a realidade de uma forma um pouco mais complexa, o que eu julgo mais complexo, mas que diante do cenário, das informações e tudo aquilo que eu absorvo e tenho de instrução e informação, cada dia está buscando se aperfeiçoar cada vez mais, né? E a ideia de o que seria a eficiência cega, né? Maximizar a eficiência, né? Provida pela tecnologia, foi que me surtiu a ideia de falar, né? Que como ela poderia gerar um certo distanciamento entre os vínculos genuínos do ser humano, por serem substituídos aos poucos por a inteligência artificial, para maximizar o meio de produção e o acesso à informação, fazendo com que nós nos distancie da empatia e compaixão para com o outro, né? E isso talvez seja um risco, né, para o futuro. É como eu enxergo hoje, para o meu eu do futuro, de que uma aproximação sem consciência da inteligência artificial pelo seu uso, não tendo uma resposta do coração, mas apenas tendo uma resposta no piloto automático, vai fazer que, de certa forma, possa acabar desumanizando as relações e enfraquecendo os vínculos genuínos entre os seres humanos. Não sei se eu poderia dizer assim, mas de como que esse enfraquecimento poderia acontecer, eu não sei. De repente, nós vivemos em uma era marcada pela essa busca incessante, né, por eficiência, e junto com o capitalismo e tudo mais, e a tecnologia, especialmente a inteligência artificial, eu sei que vai ser usada isso primeiro nos meios de produção para otimização de processos, e vai ser algo que, no entanto, essa eficiência será conduzida de forma sem a reflexão do que de fato a prosperidade pode gerar de negativo, né? Tomando uma água, peraí. Porque sempre pensamos na ideia que eficiência é algo positivo, né? Mas é aquilo, né? Eu interpreto a realidade na dualidade, então se tem a eficiência, qual que seria o lado tanto positivo, mas tem algo negativo associado, né? E essa eficiência cega de tomar decisões sem reflexão ética ou sensibilidade humana, né, pode gerar consequências profundas e preocupantes na sociedade como um todo, porque ela é aquela que simplesmente vai priorizar resultados, né, números e produtividade, ignorando os aspectos humanos subjetivos e relacionados da vida, né, do que é a vida. E em nome da performance, criar vínculos autênticos, né, vão sendo substituídos por interações automatizadas, né? E não sei, acho que cada pessoa aos poucos meio que vai perder a sua individualidade, né, e fragilidade,
tornando-se apenas informação e dado, né? Apenas alguém com um CPF, talvez, né? E isso, acredito, não para amanhã ou daqui a um ano, mas que talvez daqui uns 15, 20 anos, né? Enquanto tudo tiver automatizado. E isso pode ser que, se todos vão ser números de registro de fluxo de informação, pode ocorrer uma espécie de distanciamento emocional, né? E a existência entre os seres humanos, né? E à medida que delegamos à inteligência artificial as tarefas de escutar, cuidar, decidir e até mesmo escolher por nós corremos essa espécie de risco de atrofiar a empatia e esquecer um pedaço da compaixão, né? Porque as decisões vão estar sendo tomadas por máquina, mas o que traz emoção e sentimento para as ações só diz respeito da condição humana, né? E do que não diz respeito da condição não humana vai ser apenas 0,1, né? O que foi programada, né? Talvez, mas não, né? Aí teria que ter uma consciência, né? Na inteligência artificial. E isso, talvez eu faça um outro vídeo sobre, né? E essas virtudes, né, fundamentais que sustentam a ética do cuidado e da dignidade das relações para com o outro, aos poucos vai se esvaziando, né? Porque muitas dessas decisões e escolhas que tomamos na vida, de forma inconsciente ou intuitiva, vão estar sempre de forma indireta sendo respaldadas por uma narrativa ou por uma... Acho que eu fiz um vídeo sobre como que fala? Um convencimento advindo da própria tecnologia, né? Então é como se tivesse até mesmo a ausência da escolha em si, né? Porque essa escolha já nos foi convencida de forma sem perceber. E normalizar esse modelo, as próximas gerações podem crescer acreditando que o vínculo humano são supérfluos, né? Se for parar para pensar, ou substituíveis, né? E que poderia gerar uma sociedade mais solitária, funcionalmente produtiva, mas espiritualmente esvaziada de ausência de interações de vínculos genuínos humanos, né? Então, eu acho que tem alguns países que o avanço grande da tecnologia fez com que as pessoas distanciassem dos relacionamentos e acaba tendo problema até mesmo de fertilidade não, como é que fala? De natalidade, que as pessoas não querem ter filho, além de outros fatores, né, econômicos, sociais. Mas dar a eficiência e facilitar performance, como por exemplo um pedido de iFood, ou você não precisar descer para pegar ou encontrar com outras pessoas nesse processo de descer no apartamento e ir até a portaria. Imagine um robô trazendo para você. Quantas interações humanas perdeu-se nesse processo que poderiam gerar valor, vínculos genuínos e uma expressão maior do que seria essa compaixão e empatia com o próximo. Enfim, lembrando que a minha mera, humilde e insignificante opinião que hoje o episódio 241 é um pouquinho do que seria eficiência cega, né? Em um futuro em que talvez aos poucos perdemos as nossas essências e vínculos humanos se a gente adotar esse processo de absorção da inteligência artificial com ausência de consciência, né? Com consciência de si mesmo e com para o outro, vai ser uma eficiência positiva e não uma eficiência cega. Então, acredito que aí sim o progresso e a ordem vai ser algo bom para todos. É isso, até amanhã no episódio 242 dessa saga que tá chegando ao fim aos poucos. E é isso.